eu aqui novamente, professor Adenilson, iniciando mais uma transmissão aqui direto do CMSP da nossa aula de projeto de vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Preparou o seu caderno, preparou aí o seu marca-texto, preparou a sua caneta para fazer as suas anotações? Então vem comigo e vamos dar continuidade aqui na nossa aula, que tem muita coisa bacana, né? Mas sempre partindo aí da nossa tela inicial, aonde eu mostro para você a aula que nós estamos, para você não confundir, e também o seu professor que está aqui ministrando essa aula, eu, Adenilson, esse que vos fala, tá certo? Então, dando seguimento aqui à nossa aula de projeto de vida, eu retornei um pouquinho para darmos uma recapitulada, né? Lembrando aquilo que nós trabalhamos na nossa última aula. A nossa aula é metacognição, o filtro da subjetividade. E aí, ficou claro para você aquilo que nós falamos na nossa última aula a respeito de subjetividade? Se não ficou claro, lembre sempre que nós temos aqui, ó, as nossas anotações aqui, tá bom? Então, por isso que eu acho importante você marcar aí no seu caderno tudo aquilo que você vê que for pertinente, não deixe de anotar, tá certo? Então, a subjetividade é um conjunto de ideias, significados e emoções, baseadas no ponto de vista do sujeito e, portanto, influenciados por seus interesses e desejos particulares. Nós falamos isso também na nossa última aula. E aí também, a subjetividade é oposição à objetividade, que produz o que pode ser verificável por diferentes sujeitos. Pois é. Para trocar em miúdos, subjetivo é a sua forma de ver o mundo. Sabe, quando você vai dizer alguma coisa e você fala, antes de dizer qualquer coisa, você diz, eu acho, sabe, estilo Chapolin Colorado. Quando você diz eu acho, você está querendo dizer que de forma particular você enxerga aquela situação daquela determinada forma. Ou então, na minha opinião, por que na sua opinião? Porque é a sua forma de enxergar aquela situação. Por isso é que nós estamos trabalhando os interesses e os desejos particulares, ou seja, é algo particular meu, é algo que está dentro de mim, é algo que eu estou expondo da maneira que eu enxergo aquela situação. Então, aquilo que é subjetivo é diferente daquilo que é objetivo, ou seja, a objetividade é algo que eu posso dizer para você. Vamos supor, essa lâmpada aqui, ela emite luz. Eu estou fazendo uma afirmação, certo? Então, de uma forma objetiva, eu estou falando que essa lâmpada emite luz. Agora, se fosse de uma forma subjetiva, eu acho que isso daqui emite luz. Ué, como é que eu sei se isso daqui emite luz ou não? Quando eu digo eu acho, é porque eu não tenho certeza daquilo. Eu estou dizendo algo que é da minha opinião, ou seja, algo que é subjetivo, é a forma que eu enxergo aquela coisa. Agora, quando eu estou falando de uma forma objetiva, eu tô afirmando que aquilo é daquela forma, entendeu? Aí agora, se alguém diz, eu acho que isso emite luz, não emite uma certeza para você. Agora, quando eu digo com toda certeza, não, isso daqui emite luz. Como é que nós podemos verificar se isso daqui emite luz ou não? Exatamente. Ou eu faço, como eu coloquei aqui, ó, você coloca esse plugzinho aqui e coloca na tomada, ou então você tira essa outra ponta aqui, ó, e rosqueia no soquete E27, que seria esse bocal que você tem da lâmpada aí na sua casa, e aí se essa lâmpada transmitir luz, significa que a objetividade está certa, ou seja, por meio da verificação dos fatos, eu fiz uma afirmação que todas as pessoas que fizerem a mesma coisa vão chegar no mesmo resultado. Só não vão chegar, no caso da lâmpada, aquelas pessoas que constatarem que a lâmpada está queimada, ou seja, se a lâmpada está funcionando, ela foi produzida de todas as formas, com todos os componentes que deveriam estar aqui dentro desse formato de lâmpada. No caso, isso daqui é uma lâmpada de LED. Como é feita uma lâmpada de LED? Tem aqueles conectorzinhos, né? Tem um chipzinho, tem uma plaquinha, e nesses pequenos chips, eles têm uns quadradinhos que transmitem essa luz. Então, se eu vou fazer uma luz de LED, provavelmente elas vão seguir esse mesmo parâmetro. E se eu fizer esse parâmetro errado, eu não vou chegar no mesmo resultado. Se eu quero fazer uma luz de filamento, né, igual essa que a gente tem em casa, aquela meia amarelinha que nós chamamos de luz
quente. Quente porque ela é amarelinha, então dá a impressão de que parece que ela tá pegando fogo. Agora, a luz fria, o frio ele lembra da neve, né? Aquele vapor, aquela neblina, então é aquela luz mais branca. Então, seja de um parâmetro ou de outro, se eu tenho como verificar aquilo e chegar no mesmo resultado, eu estou tratando de algo objetivo, ou seja, de forma crítica. Nós estamos entrando no senso crítico. Quando eu digo algo que é meu, de particularidade minha, eu não tenho como verificar a veracidade do que eu estou falando, porque é algo que eu acho, é algo que é a minha opinião. Então, tudo aquilo que é subjetivo, eu estou falando de algo que eu acho, mas eu não tenho certeza, ou que de repente eu acho, ou de repente eu tenho certeza daquilo, mas eu não tenho como comprovar. E aí, quando eu falo de algo que é particular meu, que eu acho que é daquela forma, e outras pessoas passam a acreditar naquilo também sem prova nenhuma, aí nós podemos chamar isso de senso comum. Aí, no caso da objetividade, nós entramos na questão do senso crítico, que foi o que eu acabei de falar agora. O senso crítico seria o quê? A gente criar algum método científico para verificar se aquilo que as pessoas estão falando é verdade mesmo. Ah, tal coisa de tal forma. Não, é verdade, ó. Não pode deixar o chinelo virado, porque pode acontecer algo ruim com o pai ou com a mãe. Não é isso que muita gente acredita? Agora, qual é a objetividade disso? Qual é a veracidade? Como que eu posso comprovar isso? A pessoa vai lá, virou o chinelo. Morreu o pai e a mãe dela? Não, não morreu. Então tem alguma coisa errada. Tem algo de subjetivo aí, tem algo de senso comum que está afirmando algo que nós não podemos verificar. Então não quer dizer que algo que é subjetivo seja mentiroso. Significa que é algo que é a opinião de alguém ou que não foi verificado ou que nós não temos como comprovar se aquilo é verdade ou não. Mas, de toda forma, subjetivo é a forma que o sujeito enxerga o mundo, ou seja, se eu estou dizendo algo e eu falo que aquilo é subjetivo para mim, significa que é aquela minha forma de ver aquilo, né? Então eu vou e pergunto para você: "Ah, o que que é educação?" Aí o outro fala: "Ah, educação é isso, isso e isso." Ele me dá uma afirmação de algo que ele acha que seria educação, não o que é educação, por assim dizer. Aí eu digo para ele: "Bom, isso daí é algo subjetivo, porque você acha que educação é isso, não que educação seja isso." Entendeu mais ou menos agora? Só recapitulei um pouco, mas na última aula eu falei bastante sobre isso, então imagino que você já tenha compreendido. Espero que nessa aula eu não tenha feito você se perder no assunto, mas nós estamos falando da mesma coisa. A minha intenção e a minha ideia é sempre nas próximas aulas trazer uma abordagem nova daquilo que nós estamos trabalhando, para ver se de outro ângulo você consegue enxergar aquela situação. Ou seja, eu estou tentando ser o menos subjetivo possível, porque quando eu explico algo, olha onde entra a questão da subjetividade. Eu explico algo da forma que eu acharia que eu entenderia, mas só que você não sou eu. Então, se eu explico de uma forma que eu entenderia, pessoas que pensam como eu talvez entenderia, mas eu não tenho como ter essa certeza. Então, como é algo subjetivo, a minha forma de explicar, a forma que eu acho que é a melhor forma de explicar é essa que eu estou fazendo aqui. Eu vou, falo numa aula, vou lá em outra aula, pego uma outra abordagem, falo um pouquinho mais a respeito daquilo para ver se você, de ângulos diferentes, consegue compreender. Ou seja, eu tento ser o menos subjetivo possível. Não tem como nós nos livrarmos da subjetividade, porque isso somos nós. Essa é a nossa forma de enxergar o mundo. É de mim mesmo, é de nós mesmos, tá bom? Então, falamos aí da questão da subjetividade. Na nossa última aula, eu também trouxe para você, né, essa questão do coelho ou pato. Aí as pessoas olharam e falaram: não, é um coelho. Aí outros: não, é um pato. E por que não um coelho e um pato? De repente, aquela pessoa conseguiu esconder os dois dentro dessa imagem justamente para saber o que que seu cérebro capta primeiro. E aquilo que seu cérebro capta primeiro diz mais sobre como você enxerga o mundo. Então, se uma pessoa é visual, ela consegue enxergar de uma forma. Se uma pessoa ela é sinestésica, ela consegue enxergar de uma outra forma. Então, assim, dada a forma que o seu cérebro trabalha, ele consegue captar também como é a sua personalidade. E entendendo um pouco mais da sua personalidade, dá para entender também como é que funciona a sua subjetividade. Por isso que eu falei
a respeito de subjetividade nessa aula e nós vamos falar um pouquinho mais para frente também, trabalhando aí, abordando agora os temas que nós já trabalhamos lá atrás, mas agora trazendo com mais efetividade, porque você já tem esse tema todo na mão. Eu já falei de várias formas, de várias abordagens diferentes, então agora quando eu converso com você a respeito disso, eu me sinto mais à vontade, porque eu sei que eu já coloquei diversos termos, já coloquei diversos conceitos que você, eu sei do que ele está falando. Então, assim, se eu não situar você no assunto primeiro e já vim trazendo todas essas informações que eu estou trazendo hoje, eu tenho certeza que essa aula ficaria difícil de você entender. Por mais que eu tenha certeza e por mais que eu afirme eu tenho certeza, eu estou falando algo subjetivo, ou seja, é algo que eu acho. Eu acho que você teria muita dificuldade de entender. Aí talvez tenha um ou dois estudantes da tua turma que falam, não, isso aí que você está falando, se você desde a primeira aula tivesse dito, eu teria entendido. Só que eu estou dando essa aula só para dois estudantes da tua turma? Não estou, então. Eu tenho que contemplar todo mundo e tenho que levar em consideração a subjetividade de todo mundo. Então, por isso que eu trabalho, retrabalho, processo um pouco da informação, vou lá, pego de novo, reprocesso aquela informação e vou sempre trazendo coisa nova para você e sempre inovando aquilo que eu já trouxe para você enxergar com outros olhos algo que você já viu, tá bom? Então, essa parte nós só estamos revendo. Lembra? É uma velhinha ou uma jovem? Pastor? Como assim, velhinha e jovem? Lembra que eu falei que esse daqui é o colar da jovem, a orelha dela, ela de perfil assim, meio que olhando de lado, né? Ou talvez uma velha ou uma bruxa com a cabeça baixa, olhando assim inclinado, né? Aqui com uma verrugona no nariz. Agora, o que era a orelha da jovem se tornou os olhos da velhinha bruxa. O que era o colar da jovem se tornou a boca. E aqui mais para baixo, que seria o pescoço, agora virou o queixo, né? Dessa velha bruxa, por assim dizer. Entendeu? Então, assim, a forma que você enxerga o mundo diz muito sobre você, diz muito a forma como você aprende, diz muito a forma como você vai entender a vida, as situações do cotidiano, como que funciona o mundo. Tem muita coisa interessante para você aprender se você entender como você vê o mundo, como que você pensa, né? Falamos aí dos padrões orientadores, né? Das inteligências múltiplas dentro da metacognição. Que seria a metacognição mesmo, professor? Aprendendo a aprender. Como que você aprende? Como que eu aprendo a aprender? Isso seria a metacognição que nós estamos trabalhando aí na nossa aula. E hoje, dentro dessa questão de metacognição, eu estou trabalhando a questão da subjetividade, ou seja, eu estou levando em consideração a sua forma de enxergar o mundo para poder te auxiliar nos seus estudos, para poder te auxiliar em você aprender as coisas do cotidiano e do seu dia a dia. Bacana isso, né? Então, dando seguimento aqui à nossa aula, porque tudo isso que eu estou falando aqui nós já trabalhamos na nossa aula anterior. Falamos também aqui da frase de Walt Disney, né? Nossa, na aula anterior eu falei muito, mas muito mesmo a respeito dessa frase de Walt Disney. Espero que você tenha assistido a nossa aula anterior. Se você não assistiu, eu não vou abordar da mesma maneira que eu vou abordar hoje essa frase de Walt Disney, né? Porque eu já esmiucei bastante, já expliquei bastante também essa frase na nossa última aula. Então, que frase é essa, professor? A diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir. Ou seja, aquele que já desiste já está derrotado. Então, assim, não é fazer uma coisa para ver se aquilo vai dar certo, mas sim fazer até que aquilo dê certo. Então, quem tem essa mentalidade, quem enxerga dessa forma, vamos fazer isso aqui. Eu tô aqui com essa tampinha aqui, né? Quero acertar ela na caneta. E errei. Errei. Aí eu vou tentando, vou tentando, vou tentando, e uma hora, nossa, consegui. Isso é tentar até conseguir. Agora eu tô lá. Não, isso daí é uma coisa impossível, não dá não. Eu não consigo. Não dá. Não, deixa pra lá. Eu não vou acertar jamais essa tampinha na caneta. Pronto, com essa frase, com essa mentalidade, com esse pensamento, você acaba de perder. Entendeu o que o Walt Disney quer dizer? Então a diferença entre ganhar e perder
é quando você desiste e quando você persiste. Quando você desiste, você já perdeu. Quando você persiste, significa que você vai fazer até que você chegue lá. Que é aquela situação que eu falei do rapaz que quer chutar a bola no ângulo, né? Ele vai calculando, vai vendo o vento, vai vendo a distância, a força que ele coloca na bola, o jeito que a bola tem que pegar no pé dele para ir naquela parte do gol que ele quer marcar. Entendeu? Então, é prática e prática e mais prática. Ah, professor, mas eu vou dedicar a minha vida inteira para fazer uma coisa? Pois é, se isso daí for o seu projeto de vida, vai valer a pena, porque você vai vivenciar aquilo que você veio para viver aqui, entendeu? Por isso que eu, desde o começo das nossas aulas, nós colocamos aqui para você levar em consideração os seus valores, aquilo que te faz feliz, os seus dons, as suas aptidões, porque tudo isso que engloba essas partes da sua vida vai te fazer feliz, vai te fazer se sentir realizado e realizada. E quando você coloca isso dentro do seu projeto de vida, você persiste, você começa a acertar, meu, é uma alegria imensa em estar alcançando aquilo e você vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai conquistando, vai transformando o mundo. Aí depois, quando você olha para trás e fala: caramba, olha só o tanto de coisa que eu consegui, olha só o tanto de coisa que eu conquistei, porque você tinha uma meta, você tinha um objetivo. Já pensou? Você ligar o videogame e falar: vou jogar videogame. Aí você liga lá e fica ermo. Tem sentido? Não, legal é quando você entra no jogo, tem uma missão, tem um desafio, mas que você saiba qual que é esse desafio, que você saiba qual é essa missão, para você ir lá e cumprir, para você ir lá em cima. Aí o que que acontece? Ah, você tá passando uma ponte, ah, o personagem caiu lá embaixo. E aí, pá, você pega o continue lá. Aí você pega o continue e mais uma vida, vai lá, tenta de novo. Aí errou, caiu lá, vai de novo, vai de novo. Aí uma hora você, opa, acertou. Aí outra hora você vai ver alguém naquela mesma fase, naquela mesma prova, e você vai dizer assim para aquela pessoa: bom, eu já passei essa fase aí, eu sei como é que você faz. E aí você vai dar dicas para aquela pessoa de como passar por aquele desafio. Assim também é na vida. Agora, se você entrasse num jogo a ermo, né? Um GTA da vida, o que acontece com a pessoa? Uma hora ela pega um carro ali, dirige, aí outra hora ela dá uma volta, aí não tem missão nenhuma. A pessoa enjoa do jogo. Assim também é a nossa vida, nós andarmos a ermo, deixa a vida me levar, deixa eu ver o que tá passando na televisão aqui se me atrai, deixa eu ver esse vídeo no YouTube, deixa eu ouvir essa música aqui, ah, deixa eu ir em tal lugar que meus amigos estão frequentando, sabe? Aquela pessoa que tá procurando se encontrar, aquela pessoa que acha que a vida tem que fazer alguma coisa por você e não você pela vida, que você está aqui para cumprir uma missão. Você está aqui para realizar algo, você está aqui para tornar o mundo um pouco melhor do que ele era antes de você vir aqui. Agora, se você chegou aqui só para atrasar o lado de todo mundo, só para atrapalhar a vida de todo mundo, o que que eu poderia dizer que essa pessoa vai acrescentar no mundo? Pelo contrário, essa pessoa está retirando. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas acabam perdendo o sentido da vida e perdendo esse sentido de viver, de existir, é onde entra a tristeza, é onde abre espaço para depressão, é onde abre espaço para doença, para um monte de coisas que vai fazer com que essa pessoa não queira estar nesse mundo, assim como aquele jogador que não quer estar naquele jogo. Ah, que jogo sem graça, não tem missão nenhuma, não tem desafio, não tem nada. É a mesma coisa da vida. Agora, aquele jogador que conhece, né? Opa, eu tenho esses equipamentos aqui na minha bagagem. Olha só que legal, eu tenho essas ferramentas aqui, porque de repente, se eu chegar em alguma fase que precise utilizar disso, eu sei agora que item utilizar. Eu sei olhar o mapa, eu sei me posicionar onde eu tô. Ah, tem um lugar ali que é o da próxima missão. Eu preciso ir até lá e realizar aquela missão. Você sabe, você se citou no jogo, você domina o jogo. A vida também é assim. Quando você se conhece, conhece seus dons, seus talentos, suas aptidões, os seus sonhos, os seus valores, e você coloca isso no seu projeto de vida e você descobre
aquela coisa que mais faz sentido para você realizar no mundo, você vai tornar o mundo um lugar melhor, você vai fazer do mundo um lugar especial de se viver. As pessoas que vão estar à sua volta vão se sentir abençoadas por te conhecer, por estar próximo de você. E aí, quando essas pessoas também estiverem passando por provações na vida delas, nas missões delas, você de repente passou por alguma situação similar, você vai falar: Meu, essa fase da vida, você passa de tal forma que vai dar tudo certo. O que eu estou fazendo aqui com você nesse momento é exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? Por isso a importância de um projeto de vida. Por isso a importância de você persistir e não desistir. Porque a diferença entre ganhar e perder está exatamente aí. Em não desistir. Mas primeiro você precisa saber em que persistir. Se eu não souber em que persistir, né? Eu tenho que ter um porquê, eu tenho que ter uma motivação para ficar jogando. Eu vim aqui para fazer isso na Terra? Eu vim aqui para jogar a caneta aqui e acertar essa tampinha? Bom, se foi para fazer isso, eu preciso, né, investir mais nisso. Nem que eu gaste a minha vida inteira nisso, mas se eu acertar uma vez aqui a tampinha aqui, eu já realizei a minha missão que eu vim fazer aqui na Terra. Eu estou dando um exemplo simples e banal aqui da tampinha da caneta, mas eu tenho certeza que você entendeu que o que eu quero dizer é que é algo que está aí dentro de você que de repente você não comentou com ninguém, ou que de repente você até tenha comentado com alguma pessoa e talvez aquela pessoa tenha jogado um banho de água fria e dito para você: Não, isso aí não vai dar certo, isso aí é só um sonho. Ah, não, para, que bobagem, isso não dá dinheiro. Ou não, você vai ser tal coisa, alguém já determinando o que você vai ser na sua vida e algo ali dentro de você fala mais alto de que, mas eu me sinto tão bem fazendo aquilo, eu gosto tanto daquilo ali, por que não fazer aquilo para minha vida ao invés daquilo que estão dizendo que eu deveria fazer? É justamente o chamado, ele vem de dentro para fora. E como você percebe isso? Na alegria de fazer aquilo, na realização, na satisfação. Então, assim, você tá ali persistindo, 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 aí foi lá, acertou a tampinha. Mas te deu um vazio, não te trouxe alegria, significa que não era ali o seu lugar. Quando você encontra o seu lugar, você encontra a felicidade plena. Sabe por quê? Porque aonde está o seu tesouro, está aquilo que é mais importante para você, é naquilo que você vai investir a maior parte do seu tempo, é naquilo que você vai gastar os seus dias. Agora, se a pessoa gasta os dias dela em uma coisa banal, sem sentido e vazia, quando a pessoa chega no fim da vida dela, só sobra arrependimento. Nossa, eu devia ter abraçado mais meus filhos, eu devia ter ficado um pouco mais em casa, ao invés de estar sempre trabalhando o tempo todo. Eu devia ter falado mais com meu pai, com a minha mãe. Eu devia ter sentado com meu avô e ter pedido para ele me contar uma história da vida dele, do que ele passou, da época que ele viveu aqui, onde as coisas não eram tão tecnológicas como hoje, né? E eu perdi essa oportunidade. Não vai existir outra pessoa como seu avô, como sua avó, como seu pai, como a sua mãe, como você. Então, o que você está vivendo agora não volta mais. Então, pise nessa terra com certeza de onde você está pisando, de que você vai aproveitar tudo, de que você vai saborear cada momento da sua vida, que você vai vivenciar, sabe, com afinco, com emoção mesmo. Nossa, que maravilhoso de eu estar aqui. Quanta coisa boa tem para eu vivenciar aqui nessa terra, o lugar onde eu vim exercer a minha missão. E qual é a minha missão? Em que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus valores, as coisas que eu mais prezo, que eu não abriria a mão? Então, você vai fazer, vai exercer as suas habilidades, sem passar por cima dos seus valores e em favor da humanidade. Eis um ser humano excelente. Dá para conversar muita coisa, né, a respeito das frases de Walt Disney, né? Mas nós temos ainda mais coisa para conversar ainda. Então, não vamos perder mais tempo, porque isso nós já falamos na última aula. Falei que nessa parte eu não ia falar muito. Não falei nada do que eu falei na última aula, mas falei com o mesmo sentido, tá bom? Não desista, sempre persista. Agora,
Vamos ver aqui, olha só que legal. Voltando naquela questão, né? Como cada pessoa vê o mundo. Agora estou falando aqui da pessoa auditiva. Lembra que nas aulas anteriores a gente já trabalhou isso? Como é que a pessoa auditiva vê o mundo mesmo? Bom, sabia que talvez você não se lembraria, né? Anote aquilo que você achar importante, tá? Então, assim, a pessoa auditiva, ela vê o mundo, né? E o contato dela é mais apurado através da audição, né? A pessoa auditiva, pelo ritmo, pelo volume, como as coisas soam para ela, né? As experiências de uma pessoa auditiva e sua forma de ver o mundo são influenciadas pelo que esta pessoa ouve, entendeu? Então, assim, o contato do auditivo vai se dar por aquilo que aquela pessoa ouve. Assim como eu trabalhei também na aula anterior, lembra? Falando dos animais, né? O cachorro, como ele depende do faro, né? Do olfato para poder se situar no mundo, para saber se o dono tá feliz, se o dono tá triste, se o dono tá comido, se o dono tá doente, né? O que as pessoas estão comendo, que animais estiveram naquele local ali que ele tá farejando. Quando ele chega farejando o dono, ele sabe onde o dono esteve, se ele esteve com outro cachorro. Nossa, o cachorro ele é totalmente dependente ali do faro. Falei da questão do morcego, né? Que ele depende muito da audição para se situar no lugar, na ecolocalização, né? Coloquei o vídeo daquele jovem falando, né? Como é que o morcego se situa no mundo? Ele tem uma audição extremamente sensível e precisa ser assim para que ele possa, né, sobreviver, porque imagina, os morcegos já não enxergam tão bem e não escutasse tão bem, imagina. Como ele poderia enxergar? Ele vinha, bateria numa árvore, né? Cairia, viria outro animal e comeria ele. Então, assim, a natureza ela funciona de uma forma perfeita e bem encaixada. E nós temos tudo isso em nós de uma forma equilibrada, percebeu? A gente não tem um faro como o do cachorro. A gente não tem uma audição como a do morcego. E a gente também não tem uma visão como a águia. Nossa, seria maravilhoso poder enxergar como uma águia enxerga. Imagina, a 5.000 metros de altitude conseguir enxergar um ratinho lá embaixo, né? Imagina, se olhar da sua janela, ver as estrelas assim, às vezes cada coisa que passa diante dos nossos olhos e a gente não consegue nem enxergar. Imagina enxergar como esses animais, né? As aves, elas têm uma visão muito apurada, muito bacana, né? Mas voltando aqui na questão da pessoa auditiva, como é que se dá o contato da pessoa auditiva com o mundo e agora como se dá a pessoa auditiva nos relacionamentos. Lembra que eu falei a respeito também de você se preparar para uma entrevista de emprego, de você se preparar também para suas relações com as pessoas? Então, assim, qual o custo de uma pessoa que é predominantemente auditiva tem que pagar em seus relacionamentos por privilegiar a audição para suas interações com o mundo? Você entendeu a pergunta? Uma pessoa que ela é predominantemente auditiva, qual o custo que ela tem que pagar por só deixar se levar por aquilo que ela ouve? Às vezes ela deveria levar um pouco mais em consideração aquilo que ela vê também, né? Quando a gente fala em relacionamento, olha que coisa interessante. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, né? Que talvez neste momento você esteja aí começando a namorar, conhecer alguém, e geralmente esse nosso contato também com as outras pessoas, nós levamos em consideração baseado nesses sentidos também, né? Então, a pessoa que é predominantemente auditiva, vamos supor, ela começou a gostar de alguém agora. O que que a pessoa auditiva vai fazer? Vai mandar telemensagem, vai mandar um áudio bonito para aquela pessoa, vai ligar para a pessoa para dizer que gosta, para falar um monte de outras coisas com ela, vai dar presente, vai beijar, vai abraçar, né? A pessoa, ela vai fazer diversas coisas ali para a pessoa que ela gosta. Beleza, agora essas pessoas passaram a namorar. E a pessoa visual? A pessoa visual, ela vai dar presente, né? Vai se vestir bem, vai dar roupa bonita para aquela pessoa. E o sinestésico. O sinestésico ele vai dar um perfume gostoso para aquela pessoa, vai fazer comida para aquela pessoa, vai fazer carinho na pessoa, vai fazer diversas coisas para aquela pessoa também, vai dar presente, vai falar que gosta. Por quê? No caso, quando uma pessoa gosta de alguém,
ela acaba, né, na fase da conquista, operando nesses 3 sentidos, né. É quando a pessoa também ela está em busca de um emprego, ela chega lá e fala: "Não, eu vou ser pontual, vou estar aqui todos os dias, se precisar de ficar até mais tarde eu fico, se precisar trabalhar nos finais de semana eu trabalho, e não tenho tempo ruim", e é aquilo, é a doação total no momento da conquista, né. Só que o que acontece, quando aquelas pessoas passam a namorar, noivar ou se casam, geralmente essas pessoas tendem a voltar para o padrão delas, que nem no caso aqui, ó, essa pergunta foi justamente para que você entendesse isso. Aquela pessoa que é auditiva, né, ela casou com uma pessoa que é visual. Vamos supor, no começo, né, ela dava presentes, ela fazia um monte de coisa para aquela pessoa que era visual. Aí, de repente, aquela pessoa que é visual agora chega no auditivo e fala: "Você não me ama mais". Aí o auditivo vai falar: "Oxe, mas eu sempre digo que te amo, olha o áudio que eu te mandei aqui e tal, que não sei o quê". Aí a pessoa visual: "Não, nunca mais você me deu um presente, nunca mais você me mandou flores, nunca mais você". Aí a pessoa: "Não, mas eu disse que te amo". Você entendeu o que que quer dizer aqui essa pergunta? Então, assim, qual é o custo que uma pessoa predominantemente auditiva paga por privilegiar nos seus relacionamentos ser somente auditivo? É isso, ela vai deixar de enxergar, de ver o ponto de vista do outro, de levar em consideração a subjetividade do outro, de como o outro enxerga o mundo. Então, se o visual, ele enxerga o mundo através de coisas visíveis, né, ele precisa receber presentes. Então, se você tá namorando com uma pessoa que é visual, ela fala: "Ah, você não gosta de mim". É porque você não mandou uma cartinha para ela, é porque você não mandou flores, é porque você não fez coisas que mostrasse para aquela pessoa que gostasse dela. Mas você fala: "Ah, não, mas eu falo que gosto". Pois é, isso seria o que um auditivo gostaria. Aí o auditivo poderia dizer para o visual: "Ah, mas você também não gosta de mim". Aí o outro ia falar: "Mas por quê?". "Não, você não diz mais que me ama". "Ah, mas eu te dou presente, você que não me dá presente". E cada um vai estar operando ali dentro do seu padrão predominante, mas não vai estar levando em consideração a subjetividade do outro, a forma que o outro enxerga o mundo. Então, como que nós percebemos isso? Geralmente, nós percebemos isso quando nós estamos tendo contato com a pessoa. Você pode ver, né, que isso daí geralmente é levado em consideração até do lado psicológico. Se uma pessoa, quando ela conversa com você, no momento que ela está conversando e você pergunta algo para aquela pessoa e ela olha muito para cima, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, provavelmente, aquela pessoa está acessando coisas visuais que ela tem na mente dela. De um lado, a pessoa vai estar lembrando de algo que ela viu, do outro, ela vai estar criando algo que ela ainda não viu. Ah, tipo, como seria o coelho da Páscoa com a orelha do lobo mau? Se você perguntar isso, a pessoa ela vai ter que olhar para um lado do cérebro dela, onde ela cria as imagens e colocar essa orelha aí no coelho, entendeu? Agora, se a pessoa ela olha muito nessa altura aqui na linha dos olhos, tanto para a esquerda ou para a direita, essa pessoa ela está resgatando algo auditivo. Então, mais uma vez, estou achando ainda que eu não vou conseguir concluir essa aula falando tudo. Nós vamos precisar ainda de mais uma aula ainda para falar desse tema, para recapitular, para você entender assim bem aprofundadamente. Então, uma pessoa visual geralmente, né, a pista que ela dá quando você está se comunicando com uma pessoa que é visual, por isso que eu falei a respeito de entrevista de emprego, para você ficar atento. Então, de repente, você está lá conversando com o entrevistador e enquanto ele dialoga com você ou quando você pergunta alguma coisa para esse entrevistador ou entrevistador, essa pessoa ela olha, né, na direção dos olhos dela. Então, a pessoa que está fazendo isso, ela está criando algo ou ela está relembrando algo auditivo. Então, ela está criando alguma fala, está criando algum tipo de discurso, ou essa pessoa está lembrando de algo que foi falado. Isso também acontece quando uma pessoa vai mentir.
Por isso também que essas pessoas elas conseguem perceber quando a pessoa está mentindo para ela, porque a linguagem corporal ela não mente. Então, assim, enquanto a pessoa está se comunicando, ela está transmitindo quem ela é o tempo todo. Então, você pode reparar que até mesmo nos julgamentos, quando as pessoas estão lá conversando, o advogado, a defesa, todo mundo ali observando aquilo que a pessoa está falando, ouvindo aquilo que ela está falando, vendo ela gesticulando, aquelas pessoas, né, tá se comovendo pela emoção daquela pessoa tá chorando, ou do discurso que aquela pessoa tá fazendo, mas o juiz não. Ele tá olhando exatamente a linguagem não verbal daquela pessoa. Ele tá vendo se essa pessoa tá dando essas pistas visuais que contradizem aquilo que a pessoa tá dizendo. Ele tá olhando as microexpressões faciais daquela pessoa que indica medo, vergonha. Então, assim, a pessoa ela tá sempre mostrando quem ela é através de um diálogo sem precisar dizer nada. Como a pessoa anda, como a pessoa se porta, o ombro caído da pessoa, a cabeça baixa, mostra que uma pessoa tá triste, não é verdade? E isso vai revelar também o nosso próximo padrão. Então, assim, uma pessoa que está muito tempo tá olhando para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, para um lado essa pessoa está se comunicando com ela mesma. Então isso nós chamamos de diálogo interno e para o outro lado ela está sentindo algo, né? A pessoa está sentindo ali, ah, você tá bem? Ah, não sei, a minha vida e não sei o que. Já reparou quando a pessoa tá triste, ela sempre se comunica com os olhos para baixo, justamente porque ela tá acessando a emoção, ela tá acessando a sinestesia, ou ela está ouvindo um diálogo ali na cabeça dela. Ah, minha vida não vale nada, eu sou uma pessoa assim, as coisas para mim não dão certo, e que, sabe, a pessoa tá ali naquele diálogo da tristeza com ela, ou até mesmo conversando algo com ela mesma. Então, assim, se é uma pessoa ela é muito introspectiva, uma pessoa muito tímida, geralmente ela vai olhar muito para baixo. Por quê? Porque é aquela pessoa que se comunica muito com ela mesma, ela fica sempre, né, retraída. Então, ela tende a se comunicar mais com ela mesma do que com as outras pessoas. Já aquelas que olham mais para os lados são pessoas mais expansivas, são pessoas mais comunicativas. Por quê? Aquela pessoa que é auditiva, ela também é boa de se expressar, ela é boa comunicadora, porque aquela pessoa que é auditiva, ela presta muita atenção na cadência das palavras, no sentido das palavras, ela procura ótimas palavras para se comunicar. Então, por isso também nessa aula eu falei para você, qual que é o custo, né, de uma pessoa que predominantemente se deixa levar pelo contato dela com o mundo através da audição. O pessoal não tem culpa, sabe por quê? Porque neste momento, você que está tendo essa aula, você está aprendendo isso, né? Provavelmente você não sabia disso, né? Se você sabia, meus parabéns, fico muito feliz. Mas o que acontece? 98% das pessoas não têm ciência disso, que muitos têm o contato com o mundo dessa forma. E aí o que acontece? Aquela pessoa que é predominantemente auditiva, se ela se relacionar com uma outra pessoa que é auditiva, lá na frente no relacionamento dela, onde os dois voltam, né, para os padrões de cada um vai dizer que ama, outro vai dizer que também, outro vai fazer declaração, outro também vai fazer declaração que ama, né? A pessoa vai se dar bem com ela. Pessoa que é visual, vai dar presente, vai receber presente, vai receber flores, né? Um monte de coisa. Aquele que é sinestésico, um vai cozinhar pro outro, vai abraçar, vai levar para viajar, para mergulhar, para pular de paraquedas, de bungee jump. Vai ser uma pessoa aventureira que vai sair à noite, que vai querer viver, né? Muitas emoções. Agora aquela pessoa que está operando nos três padrões é igual aquela pessoa que também está, né, prometendo ali no emprego que vai ficar até mais tarde, mas vai chegar um dado momento que a pessoa tende a voltar para o padrão dela. É exatamente por isso que o juiz ele sempre fica olhando a linguagem corporal, porque é algo que inconscientemente, por mais que a pessoa saiba, né? Se a pessoa ficar preocupada em, bom, eu não posso gesticular assim, bom, enquanto eu for falar, né? Eu não posso olhar para cima porque vai dar na cara que eu tô
criando ali uma imagem, o juiz, se eu olhar para o lado, eu estou criando aqui uma mentira. Então a pessoa ficar preocupada com isso, esse nervosismo, essa preocupação em dialogar e gesticular ao mesmo tempo, é muito difícil de uma pessoa conseguir fazer isso. É lógico que uma pessoa tendo ciência disso, ela pode ensaiar e se preparar, né? Vou falar assim, gesticular assim para confirmar aquilo que eu estou falando. Mas também tem a expressão facial. A pessoa vai ter que ensaiar a expressão facial, vai ter que ensaiar como ela vai gesticular, vai ter que ensaiar para onde ela vai olhar para dizer uma coisa assim. E isso vai ser muito complicado, entendeu? Aí o que acontece? Nos estudos, isso também vai impactar bastante, porque aquele aluno que é visual, ele precisa, né? Aquele que extremamente visual, ele precisa olhar para cima para resgatar, né? As coisas que ele armazenou na cabeça dele, porque o visual ele vai armazenar as coisas no cérebro dele de forma visual, o auditivo vai armazenar em forma de áudio, e o sinestésico vai armazenar em forma de sensações, de sentimento, de tato, de contato. Então, vamos supor que tem uma prova e o aluno é visual, ele está fazendo a prova. Aí não pode olhar para cima. A professora fala: "Não, que é errado, que se olhar para cima você tá colando". Pronto. Aí ele olhou para cima, perdeu a prova. E se ele não olhar para cima, ele não resgata na cabeça dele as informações que ele armazenou de forma visual. A mesma coisa o auditivo, ele tem que olhar para o lado. Se ele tá olhando para o lado, ele tá colando. Então você vai perder a sua prova. E o sinestésico, essas carteiras de escola, o sinestésico ele precisa de mais conforto. Então, essas carteiras que são pequenininhas, que fica com o braço assim meio que de lado ali, o sinestésico ele fica de uma maneira desconfortável. Então, ele precisa, né, sentir. Então, neste momento, esse desconforto gera um incômodo que cria um bloqueio no cérebro dele de acessar também as informações daquilo que ele estudou. Então, no caso, você vai numa entrevista de emprego, se você é sinestésico, você procura aí com uma roupa bem confortável, de arrumado, né? Embora para o sinestésico a organização não é tão importante, mas sim um conforto. Então, ele vai ter que procurar ir bem arrumado, ele vai ter que procurar se preocupar em ter um discurso onde ele diga a verdade, mas que ele procure falar algo em seu favor, né? Para que ele possa também conquistar aquela vaga. A pessoa que é auditiva, ela vai ter que se preocupar com a aparência. Aquele que é visual, ele vai ter que se preocupar na forma de como ele vai pronunciar as coisas, porque aquela pessoa que é visual, ela tende a falar ou rápido demais e a pessoa não conseguir acompanhar, porque a pessoa pensa por imagens. Então, é pá, 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 as imagens ali pipocando na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa ali falando informação, falando pelos cotovelos. Então, geralmente, uma pessoa que fala muito pelos cotovelos, mas fala demais e aceleradamente, de repente não é uma pessoa auditiva, mas uma pessoa visual, entendeu? Então, assim, é muitas minuciosidades, assim, para você entender isso, mas é algo que você pode aprofundar, é algo que eu trouxe aqui para você nessa aula, para você conhecer um pouco mais. Infelizmente, nós já estamos finalizando aqui mais essa aula, porque não dá para abarcar todo esse conhecimento a respeito disso. Nós não conseguimos nem seguir ainda até o final dos nossos slides, mas chegamos pelo menos na parte aqui de como é uma pessoa auditiva nos relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, lei do relacionamento amoroso, né? Quando essa pessoa conhece alguém, quando tá namorando, vai noivar ou casar com essa pessoa, mas também um relacionamento você pode levar em consideração no geral. Sabe aquelas pessoas que você tem mais amizade? Por que você tem amizade com aquelas pessoas e por que não com as outras pessoas? Aí você vai ver que provavelmente aquela pessoa tem algum traço parecido com o seu, tem algum padrão que casa com o seu. Você pode ver que quando você conversa com aquela pessoa, ela te ouve mais. Quando você dá alguma coisa para aquela pessoa, ela corresponde com você de forma positiva. Aí você vai perceber que até os seus coleguinhas que você escolhe é também por conta da sua subjetividade, é por conta de como você enxerga o mundo, é por conta disso que as suas relações vão se dar no mundo. E isso vai te favorecer se você souber operar também nos outros padrões. Por quê? Vamos supor que você queira trabalhar com venda. Você é auditivo, beleza, você vai ter uma boa lábia, vai só falar. Mas e o visual que vai mostrar para a pessoa, olha, tem isso aqui em você, vai ficar maravilhoso, vai lá experimentar. Aí entra a questão
do sinestésico, de entra aqui no provador, aí a pessoa vai lá e coloca a roupa, se sente bem, aí entra o auditivo novamente, vai lá e fala, nossa, como você ficou bem elegante com essa roupa, tal, tal, tal. Aí o visual vai lá, pega o espelho e mostra para aquela pessoa como ela tá. E aí o sinestésico já vem com uma palavra que traz conforto para aquela pessoa. Viu que roupa gostosa de se vestir? Não dá vontade de dormir com essa roupa? Não dá vontade de vestir ela todos os dias, sabe? Então, se você sabe operar nos três padrões, você vai conseguir também se comunicar com a maior parte das pessoas. Essa aula aqui também, eu procuro fazer o máximo com isso, mas de uma forma inconsciente, porque eu já tenho boa parte dos meus padrões equilibrados. Mas assim, certas atividades, entra o adenilson mais auditivo. Para outras atividades, entra o adenilson mais visual. E para outras atividades, entra o adenilson mais sinestésico. Então, assim, como tem diversas atividades que eu predominantemente acabo entrando em um desses padrões, tem certas coisas que eu falo, não, nessa atividade aqui eu preciso entrelaçar essas três. Então, se você for numa entrevista de emprego, souber entrelaçar as três, num relacionamento, você conseguir manter as três, descobrir o padrão das outras pessoas, né? Isso nós iremos falar nas outras aulas. A importância de você saber o padrão das outras pessoas. Sabe por quê? Porque é muito importante você descobrir o padrão das outras pessoas? Isso eu não vou dizer nessa aula aqui, mas tenho certeza que eu já te vejo na nossa próxima aula e lá nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso e a gente dá continuidade nessa nossa aula. Combinado? Então, continue comigo e eu te vejo em breve. Até já!